Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo muito bem. E o assunto de hoje é adoecimento mental. Creio que seja um assunto que muitos de vocês vão se interessar. Hoje é um assunto muito contemporâneo. A nossa mente está ficando cada vez mais doente. É notório que o ser humano vem trazendo algumas doenças psíquicas muito mais expostas no momento. E é um assunto muito pertinente para o momento. Então pessoal, quais são os fatores que ajudam a que o adoecimento mental aconteça comigo? Voltando lá nos assuntos das outras doenças mentais, lembrando que adoecimento mental é uma coisa e doença mental é outra. Adoecimento mental é um processo por onde eu passo a adoecer na minha mente, e a doença mental já é uma doença instalada, posteriormente às vezes é o adoecimento mental. Fatores então que eu posso desenvolver um adoecimento mental, que pode futuramente desenvolver então uma doença mental instalada. Fatores genéticos, transtornos, um trauma, uso de drogas, uso abusivo de redes sociais, o nosso cotidiano de correria de hoje em dia, tudo isso pode iniciar um adoecimento mental, tá? Então, outras coisas que são muito importantes na questão do adoecimento mental são um trio muito importante, tá? Que é a prevenção, a percepção e o tratamento. Eu preciso ter atitudes que previnam o meu adoecimento mental. E a gente está cansado de saber que é trabalhar a nossa mente a nosso favor, pensar positivamente, nos alimentarmos bem, praticar exercício físico, tá? Conviver com amigos, viver em sociedade e ambientes que não nos tragam coisas boas. Isso faz parte da prevenção para que a nossa cabeça não adoeça. Percepção. Percepção seria no momento que eu já observei que a minha cabeça está doente. Já estou passando do início do processo para o meio do processo e eu percebi que eu estou doente. Às vezes a pessoa não tem capacidade dessa percepção da doença. E aí ela vai necessitar do agente de ajuda. Eu acabo comentando isso, às vezes procure alguma coisa que tu vai olhar na internet, na literatura, esse agente não existe. Eu falo por mim, pela experiência própria de ver o que acontece com pessoas. Muitas pessoas que estão adoecidas mentalmente, às vezes sozinhas, não conseguem ter a percepção, mas aí tem um familiar que foi lá e observou que ela está doente, nessa fase de percepção, não adiantou a prevenção, já estou doente, vem um agente do bem, pessoal, um agente de ajuda. É alguém que observa, percebe que estamos doentes. Posteriormente a isso vem a fase do tratamento, né? Não adiantou minha prevenção, minha percepção não foi só eu, alguém me ajudou, ou eu percebi, né? E vou lá e procuro o tratamento, ou alguém me ajuda a procurar o tratamento. Isso é muito importante. O que acontece quando eu estou doente mentalmente? Eu trago essa doença para dentro da minha família e muitas das vezes eu acabo fazendo com que as pessoas que convivem comigo também adoeçam. Então, vocês observam que a questão da prevenção, percepção e tratamento, ela vai se continuando. E se eu estou doente e deixo um familiar meu doente, alguém vai ter que nos resgatar no meio dessa questão mental. Ou às vezes, se um de nós conseguir ter a percepção e resgatar os dois, agora se tivermos duas pessoas doentes que não consigam perceber, vai necessitar da terceira pessoa, o terceiro agente de ajuda. Isso é muito importante. E o que esse agente de ajuda pode fazer para ajudar? Mostrar para a pessoa que ela está doente, ter um diálogo firme, falar, você está doente, você está no momento que necessita de ajuda. Muitas vezes as pessoas não aceitam ajuda e você tem que insistir em ajudar essa pessoa, dizer, se você não se tratar, você vai instalar uma doença que vai passar com você o resto da vida. Porque estar adoecendo mentalmente pode ser por um período, mas agora quando uma doença mental se instalar, vai ser para o resto da vida, pode se tornar crônica. Então um agente de ajuda é muito importante neste momento. Ele precisa dialogar e mostrar para a pessoa que ela está doente mentalmente. Eu lancei essa semana uma enquete no Instagram questionando o que as pessoas achavam que está nos deixando doente mentalmente hoje em dia, nos trazendo doenças que vão se instalar ao longo do tempo na nossa cabeça. Falei sobre rede social, sobre o dinheiro, sobre família. Algumas pessoas responderam rede social, é um assunto muito momentâneo aí,
da questão da rede social, dessa hiperestimulação o tempo todo, né, que pode levar as pessoas a se compararem com alguém, querer ter alguma coisa que alguém tem, né, o tempo inteiro enchendo a cabeça de informação, que também pode levar, como a gente falou em outros assuntos, sobre a ansiedade e posteriormente a depressão. Problemas familiares, pessoal, separação, né, problemas financeiros na família, problemas familiares de separação entre marido e esposa, entre pai e filho, percas de familiares, isso tudo pode levar a um adoecimento mental. E quem está próximo a nós precisa perceber para ser nosso agente da ajuda, tá? Então é muito importante. Do que estamos adoecendo? Não é uma coisa que fica matutando na cabeça de vocês. Se vê falar muita coisa na rede social hoje em dia, as pessoas estão ficando doentes, os adolescentes estão doentes, mas o que é o fator principal que leva as pessoas a ficar doentes? Vamos lá trabalhar a nossa cabeça. Pensa aí, cada um que está vendo esse vídeo agora, pensar de você mesmo. O que será que me adoeceu? O que será que está fazendo a minha cabeça adoecer? Se é que você está se sentindo nesse momento dessa forma. O que está me fazendo mais me adoecer? É um problema financeiro? É uma perca familiar muito grande? Uma separação familiar? Eu estou usando muita rede social? Eu estou me comparando muito a alguém? E o que Rodrigo eu começo a desenvolver quando eu estou iniciando a minha parte de percepção da doença mental? Ansiedade, sono alterado, irritabilidade. Vocês não observam hoje muitas pessoas, às vezes, no convívio familiar, no ambiente de trabalho, as pessoas que parecem que estão sempre irritadas. A pessoa chega na sua casa, a pessoa levanta de manhã cedo, a pessoa chega no trabalho e está irritada. Essa pessoa pode estar iniciando um processo de doença mental, né? Claro que tem a questão da sobrecarga, às vezes do trabalho, a questão de problemas familiares, mas se você estiver próximo a uma pessoa que vê que a pessoa está desenvolvendo irritabilidade, ansiedade, paciência muito curta com todas as coisas, ela pode estar iniciando uma doença mental, né? Rodrigo, o que tu nos orienta para fazer em relação a isso? Gente, todo profissional de saúde que precisa vender saúde, precisa promover saúde, a gente não pode ser hipócrita, né? A gente precisa falar. Eu sou uma pessoa que passei um momento na minha vida onde eu tive que trabalhar muito a minha mente, né? Tive um histórico de infância não muito leve e tive que sempre estar trabalhando a minha cabeça. Sempre trabalhando, conversando muito com a minha consciência, né? Sempre dosando meus atos, minhas atitudes. Graças a Deus tive próximo de mim a minha esposa, que é uma pessoa muito competente, sempre foi uma pessoa muito forte mentalmente, que me ajudou aí, estamos 20 anos juntos, me ajudou muito na trajetória da construção da minha mente mais forte, né? O que tu orienta a nós, Rodrigo? Gente, precisamos começar a olhar para nós mesmos, né? Olhar mais profundamente para nós mesmos, trabalharmos uma meditação, fazer um esforço para fazer uma atividade física, se possível, e fundamentalmente a questão alimentar. A questão alimentar está sendo muito falada hoje em dia. A nossa alimentação tem muito a ver com a nossa saúde mental. Então, um conselho que eu dou, conselho relacionado à minha área, né, que é a área da saúde, é um trio, né? Exercício físico, olhar mais para si mesmo e uma alimentação saudável. Vai ajudar e muito a gente evitar uma doença mental. Outra dica que eu dou é, se você está se sentindo que está iniciando uma doença mental, aceite a ajuda do agente que está do seu lado, aceite iniciar um tratamento, seja ele alternativo, seja ele uma consulta com um profissional habilitado para iniciar um tratamento medicamentoso, aceite, tá? E se você, que é agente ali, viu alguém que está com sinais e sintomas que está iniciando uma doença mental, uma fala firme, não perca o seu pulso, ajude essa pessoa a trilhar o caminho correto para ela sair dessa início de doença mental, ou se ela já está quase instalando uma doença mental, né? Um adoecimento mental. Evite que mais uma pessoa se perca na caminhada aí do adoecimento mental, para evitar que uma doença mental se instale nessa pessoa. Seja um agente da ajuda. E quando você alinhar essa questão de exercício físico, alimentação, e com você começar a pensar mais em si mesmo, começar a se autoconhecer melhor, pensar mais em si mesmo, você vai ver absurdamente a diferença que é, como a sua cabeça vai começar a ficar mais forte para lidar com essas questões e evitar, né, deixar a cabeça mais habilitada aí a não entrada de um adoecimento mental, de uma possível doença mental, né? Então a gente tem dentro da gente as ferramentas necessárias para que isso aconteça.
Sozinho, às vezes, a gente não consegue, mas com a ajuda de alguma pessoa junto, que eu chamo de agente da ajuda, né? A gente vai conseguir, sim, a se manter bem mentalmente, mesmo com tudo isso que está acontecendo no mundo afora aí, mesmo com tudo que as pessoas estão dizendo que está acontecendo porque as pessoas fiquem doentes mentalmente, a gente tendo essas condutas, a gente consegue ficar forte mentalmente e evitar que a nossa mente afunde, né? Se você se encontra no momento achando que pode estar adoecendo mentalmente, se você já está com a doença mental instalada, você se encontrou nesses meus comentários, ou se conhece alguém que está desenvolvendo esses sintomas, procure ajuda, aceite ajuda. Gente, a gente tem que trabalhar esse órgão muito importante que é o nosso cérebro, ele que comanda muita coisa na nossa vida. A gente não pode destruir nossa vida, sendo que a gente pode palpar as ferramentas necessárias, né? A gente pode aceitar a ajuda de alguém. Se você gostou desse vídeo relacionado à saúde mental, comenta aí embaixo, tragam mais assuntos relacionados à saúde mental que vocês queiram. Pessoal, um grande abraço e fiquem com Deus.